Depois de muito tempo com juros nas alturas, o Banco Central, mais uma vez, decidiu cortar a Selic de forma gradual. A última redução da taxa fez ela cair de 14,25% para 14% ao ano. E bastou o anúncio sair para as mesmas frases começarem a circular. Ah, acabou a renda fixa, a bolsa vai disparar, o financiamento vai ficar mais barato, é hora de tirar todo o dinheiro do tesouro e comprar ações. Mas será que uma redução de apenas 0,25 pontos percentuais é capaz de provocar tudo isso? A resposta é não imediatamente. Esse corte não transforma o crédito brasileiro de um dia para o outro. Não destrói a atratividade da renda fixa, que sim, continua muito atrativa. Também não garante uma valorização automática da bolsa. O motivo mais importante não está apenas no tamanho da redução. Está no fato de que o Banco Central entende que existe espaço para aliviar gradualmente os juros, mesmo mantendo bastante cautela. A Selic continua sim muito alta, mas a direção começou a mudar. E para quem cuida do próprio dinheiro, entender o rumo dessa direção costuma ser mais importante do que reagir a um único passo. O Comitê de Política Monetária, conhecido como Copom, decidiu reduzir juros porque parte da estratégia de combate à inflação começou a produzir resultados. Juros elevados diminuem o consumo financiado, encarecem o crédito e reduzem o ritmo dos investimentos das empresas. Com menos pressão sobre a demanda, os preços tendem a desacelerar. A economia também começou a mostrar sinais de perda de força, criando algum espaço para uma política monetária menos restritiva. Isso não significa que a inflação esteja completamente resolvida no Brasil. As expectativas para os próximos anos ainda preocupam. O cenário fiscal continua gerando muita incerteza. A economia internacional pode produzir novos choques e o mercado de trabalho ainda apresenta resistência em alguns indicadores. O trabalho contra a inflação avançou, mas está longe de terminar. E foi por isso que o Banco Central cortou os juros sem prometer que fará o mesmo em todas as próximas reuniões. Cada decisão dependerá dos dados disponíveis. Um investidor que trata o ciclo como uma sequência automática de cortes pode acabar se antecipando demais. A primeira dúvida prática aparece na renda fixa. Se a Selic caiu, Tesouro Selic, CDBs e fundos pós-fixados, eles passam a render um pouquinho menos. Só que um pouquinho menos é muito diferente de deixar de valer a pena. Com a taxa em 14% ao ano, a renda fixa brasileira continua oferecendo uma remuneração elevada em termos históricos. Quem possui reserva de emergência não deveria transferir esse dinheiro para a bolsa simplesmente porque houve esse corte de 0,5 pontos percentuais. A função da reserva continua sendo segurança e liquidez. E também não faz sentido resgatar investimentos antes do prazo apenas para perseguir uma expectativa de valorização em ativos de risco. Caso o ciclo de queda ele continue, novas aplicações pós-fixadas tendem a acompanhar taxas progressivamente menores. Ao mesmo tempo, títulos pré-fixados ou ligados à inflação podem se valorizar quando as taxas exigidas pelo mercado caem. Mas essa valorização não é garantida. Se a inflação piorar, o risco fiscal aumenta e o Banco Central pode interromper os cortes. As taxas podem voltar a cair e subir os preços desses títulos podem terminar oscilando na direção contrária. Renda fixa possui riscos. Ele apenas são diferentes daqueles encontrados nas ações. E na bolsa, juros menores costumam criar um ambiente mais favorável. Empresas conseguem financiar projetos a custos potencialmente menores. O valor presente dos lucros futuros aumenta e a renda fixa perde gradualmente ali parte da vantagem que possuía sobre os ativos de risco. Fundos imobiliários também podem ganhar interesse quando o investidor começar a buscar rendimentos acima do CDI. Mas uma redução isolada não faz ações ou fundos subirem obrigatoriamente. A bolsa depende do lucro das empresas. Depende também do crescimento econômico, depende de outro fator que é o dólar, do cenário internacional, da confiança dos investidores e também da qualidade de cada negócio. Juros menores, eles podem ajudar, mas eles não vão substituir uma análise bem feita. Sair comprando qualquer ação porque a Selic caiu é você trocar uma decisão financeira por uma torcida. Para quem possui dívidas, a mudança termina sendo um pouco mais lenta. Muita gente imagina que o Banco Central corta os juros em uma quarta-feira e na quinta-feira todos os bancos
reduzem as taxas dos empréstimos. O crédito, ele não funciona muito bem dessa forma. A Selic, ela serve como referência para o custo do dinheiro na economia. Mas o banco também, ele vai considerar o risco de inadimplência, prazo, garantias, despesas operacionais, tributos e margem de lucro. No cartão de crédito e no cheque especial, o risco do cliente pesa muito mais do que uma pequena mudança na taxa básica. A Selic cai rapidamente, os juros do cartão nem tanto. Se você possui uma dívida contratada com taxa fixa, esse corte também não vai reduzir automaticamente o valor das parcelas. Pode sim surgir uma oportunidade de renegociação ou até portabilidade no futuro, mas é necessário comparar o custo total da nova operação e não apenas a nova prestação. Uma parcela menor pode esconder um prazo mais longo e um prazo maior pode aumentar a quantidade total de juros pagos. Nos financiamentos imobiliários e de veículos, o efeito tende a aparecer de forma gradual. Caso o ciclo de queda se prolongue, os bancos eles precisam, de fato, perceber que a redução é sustentável. As taxas futuras precisam recuar. O custo de captação de recursos deve melhorar. E aí a concorrência precisa transformar essa mudança, no final das contas, em condições melhores para o consumidor. Por isso, não vale adiar indefinidamente a compra de um imóvel, a compra de um automóvel, acreditando que um corte de 0,25% fará prestações desaparecerem nos meses seguintes. Não. Também não vale correr para financiar apenas porque os juros começaram a cair. A decisão continua dependendo da entrada disponível, da estabilidade da renda, do custo efetivo total e do peso da parcela no orçamento. Diante desse cenário, o comportamento mais perigoso é desmontar uma estratégia inteira por causa de uma reunião do Comitê de Política Monetária. Vender toda essa renda fixa, comprar as ações indiscriminadamente, alongar todos os prazos ou apostar que os juros cairão sem interrupção. Uma carteira que é bem construída já deveria considerar diferentes momentos do ciclo econômico. Liquidez para emergências, renda fixa para objetivos de curto e médio prazo, proteção contra a inflação, ativos de crescimento, diversificação internacional quando adequada e o peso de cada classe pode ser ajustado gradualmente, mas a lógica do planejamento não precisa ser abandonada. Quem muda toda a estratégia por causa de uma reunião do Copom normalmente está reagindo e não planejando. E a pergunta decisiva, então, não é se a Selic caiu ontem, é aonde ela poderá cair sem que a inflação volte a ameaçar a economia. Se os preços eles continuarem desacelerando, a atividade perde força e as expectativas melhorarem, novos cortes podem ganhar espaço sim. Caso o cenário fiscal piore, o dólar pressione os preços ou a inflação volte a surpreender, aí o Banco Central poderá diminuir esse ritmo, fazer uma pausa ou até mudar a direção. O comunicado não entregou um calendário pronto e isso é extremamente importante. Política monetária não deve seguir promessa, deve seguir evidência. A Selic influencia quanto o seu dinheiro rende, quanto custa financiar e quanto as empresas conseguem investir, mas ela não substitui uma reserva de emergência. Ela não elimina uma dívida cara. Ela não corrige uma carteira que está extremamente concentrada e não transforma um ativo ruim em um bom investimento. O maior erro é confundir notícia com a necessidade de mudança imediata. Um corte de juros é um novo dado. Estratégia é a forma como esse dado ele conversa com seus objetivos, com o seu prazo e principalmente com a sua tolerância a risco. Quem constrói patrimônio não toma decisões olhando apenas para a próxima reunião do Copom. Entende o ciclo, ajusta a rota e continua seguindo o planejamento. E se você quer acompanhar cada mudança dos juros sem deixar a sua carteira subir e descer com as manchetes, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Porque o Copom ele pode cortar 0,5 pontos percentuais em uma noite, mas construir patrimônio exige muito mais do que apertar um botão depois de uma notícia. Exige direção, equilíbrio e principalmente exige muito do seu tempo. A Selic começou a descer, mas seu planejamento não precisa descer junto. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.